Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Sabadaço, tradicionalmente, na companhia do meu amado mestre Luciano Brando, Prof. Brando. Vamos dar uma super dica, vamos falar hoje sobre atualidades aí que... Sociedade, o quê? Sociedade brasileira e sociedade mundial. Sociedade brasileira e sociedade mundial. Essa matéria aqui não é de Deus. Mas nada melhor do que esse mestre que vai ficar passo a passo. Prof, antes de mais nada, muitos parabéns aí dos professores da SEDUC. Obrigado. Da área de geografia em si. Dando os parabéns ao senhor e também agradecendo pelo aquele comentário que abriu a mente de muitas pessoas. Enfim, galerinha, nosso canal do YouTube tá bombando. Cada dia que passa, estamos chegando quase 8 mil seguidores. Lembrando que esse canal não é meu, não é do professor Brando, não é seu, é nosso, porque juntos somos mais fortes. Prof. Brando, antes de mais nada, sua rede social pra galerinha também. Lá no Instagram, é prof.brando. Lembrando que hoje, às 19 horas, eu vou fazer uma live sobre atualidades para o Banco do Nordeste e também de Geografia do Nordeste, para quem vai fazer a prova do Banco do Nordeste. Se você puder assistir, eu vou estar lá online às 19 horas, tá? Prof.brando no Instagram e Luciano Brando lá no Facebook. Instagram, Giliardo Show. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Underline Show. Não, Instagram, Giliardo Underline Show, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Feira ou Giliardo Vieira. Inclusive, Prof. Brando, eu vou compartilhar a sua live que eu estiver fazendo. Prof. Brando, muito se fala nesse momento sobre a reforma previdenciária e reforma trabalhista. É engraçado porque, tipo assim, não vou falar de político A, B ou C, tô falando sobre essa reforma a qual eles tanto almejam. É engraçado, fala-se muito que essa reforma trabalhista é para poder visar economias e tal, redução coisa do tipo. Mas esquece também, eu futuramente pretendo ser o vereador, me candidatar. Não sei agora ao certo, mas mesmo assim, eu acho injusto tantas regalias para um político, um exemplo de um deputado federal. Ele tem auxílio de muitas coisas, ganha mais de 134 mil, também tem um salário que chega a 33 mil reais, enfim. Fala-se em reforma, reforma para todos, porque todos nós temos os mesmos direitos e regalias. Até mesmo porque o cidadão brasileiro ganha um salário mínimo. Não chega nem a R$1.000. Não. Então, por que o político tem tantas prerrogativas de foro? Por que ele é melhor do que nós, seres humanos, que trabalhamos para poder manter o Brasil desse jeito, não é isso, prof? Vamos pensar o seguinte, vamos analisar da seguinte maneira. Existe uma diferença entre direito e privilégio, tá? O que é o direito? É um bem, um benefício, um serviço que se aplica a todos. Então, direito, saúde, educação, qualidade de vida, moradia, saneamento básico, tá? Condições mínimas de vida. Isso é um direito fundamental, definido lá... Artigo 6, poderia ser, né? Sim, na Constituição Brasileira de 88, que está respaldada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que esse ano faz 70 anos. A nossa Constituição, chamada de cidadã, faz 30 anos. Mas você tem que ter o cuidado de lembrar que Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Aécio Neves e Luiz Inácio Lula da Silva, que no momento se encontra preso, eram deputados constituintes. E a nossa Constituição é uma Constituição híbrida. Ela paquera com o parlamentarismo e paquera com o presidencialismo. A prova disso é que nós temos medidas provisórias. Medida provisória não é uma prerrogativa do sistema presidencialista, é do parlamentarista. Mas vamos voltar ao foco da nossa questão. Os nossos políticos não têm direitos, eles têm privilégio. Privilégio é aquilo que excede o direito, tá? 14º salário, chamado de auxílio paletó pelos políticos, tá? É um direito? Não, é um privilégio. 13º é um direito? É, porque existem meses que tem 5 semanas, ok? E se você somar os meses que tem 5 semanas, formará um mês a mais. Então, o 13º não é bônus, não. Você trabalhou esse 13º, então você tem que receber. Isso na Constituição brasileira, na estrutura política brasileira, estrutura econômica brasileira. Fora do Brasil, essa história de 13º é chamada de bônus de Natal. E o bônus de Natal depende do desempenho do funcionário e se o patrão vai querer ou não vai querer conceder. Aqui no Brasil, isso é obrigatório. Primeira parcela sai até o dia 30 de novembro, ou sai integralmente até o dia 20 de dezembro, né? Então, no final desse mês aí, quem tem carteira assinada, provavelmente deve receber a primeira parcela do 13º, ou receber integralmente em 20 de dezembro, né? Por isso que é chamado de bônus de Natal, na proximidade do Natal comemorado pelos cristãos. A sociedade brasileira hoje, já que é o nosso tema gerador, ela está vendo muitas mudanças. Então vamos começar de fora para dentro.
Vamos começar na seguinte. Existe uma marcha, tá, de milhares de refugiados que estão saindo da América Central. Especialmente de Honduras, gente da Guatemala. Lá no meio tem venezuelano infiltrado, que nem é da América Central, é da América do Sul. E esse povo está atravessando a América Central, passando pelo México em direção aos Estados Unidos, tá? Então, o que é que essas pessoas querem? O básico: emprego, segurança. E a maior parte está saindo dos seus países de origem. Eles já eram pobres nos seus países de origem. E nesse transcorrer, nessa migração forçada, estão ficando ainda mais pobres. Porque eles correm o risco de serem assaltados pelas maras, que são as quadrilhas ali da América Central. A América Central também é um polo, assim como a América do Sul, de distribuição de drogas. Colômbia, Peru, Venezuela tem sérios problemas com drogas. E, claro, o Brasil, né? Tanto é que o Rio de Janeiro está vivendo uma intervenção militar baseada na GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essa garantia da lei e da ordem, ela só pode ser decretada, ela é de uso exclusivo presidencial. Só o presidente pode decretar essa intervenção, e o interventor federal, ele responde ao presidente. E no caso institucional, ele está sobreposto ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Essas crises políticas brasileiras tendem a se agravar. Nós passamos agora por um processo eleitoral, né? Alguns concordaram, outros não. Polarização, agressão, problemas nas redes sociais, cyberbullying, xingamento. Bem, processo eleitoral brasileiro como nunca antes foi visto. E foi eleito o senhor Jair Bolsonaro. Isso é fato. Ele foi eleito. Tá? Eu não concordei. Democracia. Democracia. A maior parte da população o elegeu. Nada vai mudar isso. Foi um instrumento democrático legal. Salvo se você imaginar que só é democracia quando seu candidato é eleito. Tá? Não era o meu candidato, não era o candidato do show, mas ele foi eleito. Então, nesse momento, nós temos que esperar, torcer e trabalhar para que as coisas deem certo. Então, a estrutura de governo dele já começa extremamente polêmica. A primeira coisa que ele está fazendo, extinguindo e fundindo, fazendo a fusão de ministérios. Há pessoas que veem com bons olhos, outras não veem com bons olhos. Trouxe alguns ícones da sociedade brasileira, convidou o juiz federal Sérgio Moro para ocupar a pasta da justiça. Quem gosta dele ou quem não gosta, pra gente não importa. O concurseiro não tem esse viés. Aí eu não gosto, você não tem que gostar. Você tem que saber chegar lá na questão, arrebentar a questão, tomar posse, ser nomeado e ganhar seu dinheiro. Tá? Sérgio Moro assume a Operação Lava Jato, que está entrando na 56ª fase, passou pela 55ª fase, né? Começou em 2014, nós estamos em 2018, continua em curso, né? Fusão do Ministério e a polêmica, a extinção ou a proposta de extinção do Ministério do Trabalho. Ponto. Com a extinção do Ministério do Trabalho, as leis trabalhistas serão extintas? Não, não serão. É um ministério a menos. 358 funcionários do Ministério do Trabalho, lá em Brasília. E mais de 25 mil cargos comissionados. Um cargo comissionado é um cargo de privilégio. O comissionado fez concurso? Não. Ele tem um patamar de concursado? Tem. Com todas as vantagens de um concursado e com um salário maior. A diferença está na gestão e administração política. Ele está lá enquanto a gestão política o permite. Tipo, o show pode receber um cargo comissionado do nosso governador Camilo Santana. Tá, show, tu vai tomar aí a Secretaria de Lazer e Desporto. Tá aí, 20 mil reais para tu ser secretário. Ele passou por concurso? Não. Ele vai ter status de funcionário público? Vai ter as vantagens? Vai. Isso é privilégio. Então, a sociedade brasileira está vivendo um conflito muito grande
entre o que é direito e o que é privilégio. Isso tem gerado uma xenofobia, um ódio entre várias facções e corporações da nossa sociedade. Esquerdista, direitista, liberal, antiliberal, neoliberal, todo esse arcabouço, todo esse grupo está dentro da mesma sociedade brasileira. Para alguns, são reformas necessárias, mas de antemão, são reformas necessárias. A lei trabalhista passou, apesar de tudo, a nossa lei trabalhista, ela sobrecarrega o empresariado. E aí, resultado, não gera emprego. Se não gera emprego, o crescimento econômico do Brasil cai. Ah, você é a favor da reforma trabalhista? Sou a favor da reforma trabalhista de forma coerente. Tá? Ah, fizeram a reforma, não foi o ideal. Não, não foi o ideal. Tá? Por isso o nome é reforma. Se vai se adequando, se vai se ajustando. Ah, colocaram agora jornada, emprego, pagamento por jornada. É diferente dos americanos. Os americanos recebem por hora trabalhada. A hora trabalhada americana não pode se comparar à nossa. A hora trabalhada americana pode chegar a $22. O dia trabalhado do mexicano é $4,50. Olha a diferença aí. Olha a diferença. No Brasil nós temos hora trabalhada a R$3, a R$1,70. No caso Fortaleza existe um caso de hora trabalhada a R$2. O cara trabalha 8 horas, vai receber R$16. É melhor nem trabalhar. A mendicância seria mais interessante para ele do que trabalhar. Mas isso é uma reforma, tá? A reforma trabalhista passou, já está valendo, né? Está dando um ou outro resultado, já está aparecendo mais emprego, se tornou mais barato contratar, né? Isso movimenta o mercado, nós estamos chegando no final do ano, empregos temporários, mas a bola da vez, a discussão da vez é uma coisa só: reforma da Previdência. Acabou. Reforma da Previdência. Ah, eu não concordo, voltamos à mesma temática. Tem que concordar? Não, só tem que saber, né? Tem que saber, tem que se inteirar até onde isso vai lhe atingir. Para começo de história, a reforma da Previdência é necessária. Ponto. Ela tem que passar. Fosse o Jair Bolsonaro, fosse o Haddad, fosse o Ciro, fosse Marina, fosse qualquer um, a reforma da Previdência ela tem que passar por um motivo simples. Quando a Previdência foi institucionalizada na década de 80, a expectativa de vida do brasileiro era de 60 anos. E o indivíduo se aposentava com 65. Então, logo depois que ele se aposentava, ele morria. Expectativa de vida do nordestino, 55 anos. Tinha o mesmo rombo na Previdência? Não. Mas aí, ano após ano, a expectativa de vida do brasileiro cresceu. Nós estamos entre 74,7 e 77 anos de expectativa de vida. O indivíduo se aposenta aos 65. De 65 para 77 são 12 anos. Tá? E isso tem um custo muito elevado. Né? E esse custo elevado tem que ser repassado, tem que ser pago por alguém. E quem é que paga? Nós, meros mortais. Porque nós temos a questão também do funcionalismo público, que não goza, não tem o mesmo regimento de aposentadoria do que nós, meros mortais. Você acompanhou aí nas mídias, de modo geral, que nós tivemos uma concessão de reajuste para o STF de 16%. E isso vai custar em torno de 5 a 8 bilhões no orçamento que é pago por nós. Efeito dominó, né, prof? Exatamente. A dona Margaret Thatcher, neoliberal britânica, afirmava o seguinte: não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro de contribuintes. Quem é que vai pagar essa conta? Nós vamos pagar essa conta. Nós. Por isso a reforma tributária e a reforma previdenciária é necessária. Na mesma semana, saiu uma nota do INSS dizendo que ele só vai pagar o teto. Hoje, se você entrou na área, concurso federal, o teto para aposentadoria é 5.600. Ah, eu entrei ganhando 15 mil. O INSS decretou que hoje o teto desse ano e para o ano vindouro, 5.600. Acabou-se. Por isso, vários concursos, inclusive o Banco do Nordeste, que vai acontecer agora no dia 2 de dezembro, tá? Tem lá na prerrogativa do edital plano de aposentadoria complementar. Ou seja, você pode aderir ao plano privado, plano paralelo, você contribui
como se fosse uma segunda aposentadoria, que na verdade é. Então, essas mudanças de ordem social criaram no Brasil um certo sentimento de raiva e esperança. Raiva, porque quem tem privilégio está preocupado em perder esses privilégios, alguns realmente serão banidos, e esperança, porque se tem crença de que haverá uma mudança real. Tá? Nós estamos transitando nisso, diferentemente da sociedade americana. Os americanos agora, apesar de todas as loucuras do Donald Trump, houve um crescimento econômico, houve geração de emprego. As reformas que ele está fazendo são populares? Não, não são. A população gosta, de fato, do Donald Trump? Não. Ele está dando resultado? Está. E aí é uma diferença, né? Entre você gostar da pessoa, do indivíduo político, e ele fazer o que é necessário. Eu não estou fazendo apologia a político A ou B, mas isso é um fato. As eleições presidenciais parlamentares agora americanas são um termômetro. A prova diz que Trump conseguiu ganhar força na Câmara de Deputados, mas perdeu força no Senado. Né? E com isso ele aumentou as sanções contra a China, aumentou as sanções contra a Turquia, aumentou até sanções contra o Brasil. Vocês, porra, o cara tá lascando todo mundo. China, Turquia, Brasil, e tá livrando quem? O povo dele. Dane-se o mundo e eu tô defendendo o meu país. As reformas políticas, partidárias, trabalhistas, previdenciárias têm que ter esse foco, tá? Vamos melhorar a vida do nosso povo. Isso será tranquilo? Não, não será. Será uma queda de braço. Porque como nós temos hoje uma diferença no Brasil entre a Câmara e o Senado, e no passado não era assim, o Senado tinha por hábito legitimar a decisão da Câmara, agora não. Agora há um racha entre a Câmara e o Senado. A Câmara pode aprovar e o Senado não. E aí a nossa sociedade pode ter uma rusga, pode ter um agravamento da nossa situação econômica. E no Brasil, hoje, a principal situação preocupante, além do crescimento do desemprego, definitivamente é a questão da violência. Né? A violência no Brasil ela está disparada há muito tempo. Nós temos aí uma média de 61 a 63 mil assassinatos por ano em um país em que o porte e a posse de armas é dificultada. Primeiro, não é barato. Quem é a favor do porte de armas e a posse de armas tem que entender que isso não vai ser vendido numa revista da Avon, da Hermes, não vai vir você não... comprar aqui nas Casas Bahia. Não. Muita calma nesta hora. Pode ser até que, se aprovado, nós temos aí consórcio para armas, financiamento para armas, mas é outra história. E pistolas não são baratas, 5 mil, 7 mil, 8 mil. E aí você que tem um salário mínimo para comprar uma pistola de 8 mil vai dar um trabalho, né? Mas, bem, você compra moto, se financia, isso é possível. Mas, para isso, e a proposta do atual governo é o porte e a posse. Mas, para isso, exame psicotécnico, exame psiquiátrico, exame psicológico, antecedentes. Tudo isso para garantir o acesso à posse ou ao porte. Significa que você vai ter? Não, não significa. Tá? Você pode não ter dinheiro para isso. Isso quer dizer que a violência vai diminuir? Talvez. Né? Os americanos são a nação mais armada do planeta. A quantidade de assassinatos comparada ao Brasil é ridícula. Ela tem 12 mil assassinatos numa população de 330 milhões. Nós temos 63 mil na população de 209 milhões. O cidadão americano tem arma em casa baseado na segunda emenda. A todo cidadão americano é concedido direito de defesa, inclusive do governo que o oprime. Ah, mas houve massacre nas escolas. Claro, eventualmente um psicopata, um maluco vai pegar uma arma dessa. E no Brasil, se nós não temos acesso a essa arma, ao direito de defesa, né, as mortes continuam acontecendo? Continuam. Lembre que o que mata não é a arma, é o indivíduo. Faca, tesoura, bastão de beisebol, pedras, uma série de situações que reverberam na nossa sociedade. E mesmo assim, o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, estancou. E essa semana, por esses dias, saiu aí o ranking de educação brasileiro com a prova do Enem, a polêmica prova do Enem, né? Com temas
com temas extremamente chocantes quando comparado com a sociedade dita conservadora brasileira, né? Chocantes. Tanto é que houve um pronunciamento do futuro presidente, né, falando que antes, ano que vem, né, em 2019, antes de ocorrer a prova do Enem, ele quer dar uma olhada nas questões. Muita gente vai entender que isso é censura prévia. Mas as questões não têm que ser lidas? Não tem que ser feito um trabalho de revisão da prova? Não tem que ser, a prova tem que ser feita, tem que ser analisada, ser discutida com a comissão organizadora, que no caso é o INEP. Então, essas mudanças sociais, tanto externas quanto internas, são sempre motivo de prova e estão acontecendo aí nos certames, né? Fica esperto, canal Alô Galerinha, sempre antenado com você. Profezinho, também eu não queria atrapalhar o seu raciocínio. Quando se fala na reforma previdenciária, beleza, a gente quer o melhor para o nosso país. Mas, prof, ao meu entendimento, tipo assim, a minha visão de Giliardo, como hoje, agora, né, vou até como um seguidor do canal. Certo. Minha opinião, prof, beleza, reforma previdenciária, beleza, reforma do trabalho, beleza. Mas que também, prof, também tem outras reformas também, como havíamos falado no começo. Fala-se na reforma previdenciária. O cidadão vai durar agora não sei quanto tempo contribuindo para se aposentar. Você acha justo um deputado com 2 mandatos? Eu fico revoltado com isso, prof. Com 2 mandatos. O que é que eles são? O que é que eles têm de diferente de nós, cidadão, que morremos de trabalhar o dia todo, feito um infeliz, feito um condenado, para ganhar um salário mínimo? Beleza? Aí eles, por que que eles têm essa regalia, essa prerrogativa de folha, esse privilégio, como foi dito? Para se aposentar com 2 mandatos. Por que também tem previsto também? Privilégio. Inclusive, já que você citou, bom lembrar que na atual proposta de reforma previdenciária, os políticos, militares, magistrados não estarão na reforma previdenciária. Agora, o futuro vice-presidente, o Mourão, falou que haverá uma mudança na reforma, uma mudança na previdência dos militares. Mas hoje, filhas de militares de carreiras das Forças Armadas chegam a receber 5 bilhões de pensões. São pensões, inclusive, vitalícias, né? Pensões essas que não são perdidas mediante casamento, que encarecem a máquina administrativa. Então, se for fazer uma reforma previdenciária séria, tem que mexer com todos. Pois é, com magistrado, político, militares, todo mundo. É o princípio de só é bom como é bom para todo mundo. Se for bom para um determinado grupo e não é bom para outro, tá? O direito é ferido e cria-se um conjunto de privilégios específicos. Olha só, galerinha, depois desse grande diálogo, essa viagem do tempo com o mestre Luciano Brando, mais uma vez, para poder lembrar, galera, redes sociais. Instagram, prof.brando, e lá no Facebook, Luciano Brando. Giliardo _ Show, meu Instagram. Facebook, Giliardo Show, tem o Giliardo Feira, tem o Giliardo Vieira. E também tem a fanpage lá do Alô Galerinha. E o canal é Alô Galerinha, clique em inscrever, curtir, compartilhar. E o WhatsApp para contatos, críticas, sugestões ou dúvidas, estaremos aqui 085 99600 3611. Profezinho, foi esperado esse debate do Enem, essa redação? Tem um tema que te surpreendeu? O tema, eu particularmente achei um tema bom, tema fácil, tá? Muita gente achou que o tema era difícil, mas não foi, considerando o nosso processo eleitoral, que foi um processo extremamente polarizado nas redes sociais, por conta também da existência de fake news. E o Chile está em projeto de aprovação de uma lei de combate ao fake news, e o nome da lei é Lei Bolsonaro, por incrível que pareça, tá? Um senador chileno propôs a criação dessa lei. Esses mesmos fake news foram citados pelo senhor Donald Trump, presidente americano, e o poder de influência da mídia na formação da opinião e também no processo de manipulação. Pesa sobre a Rússia a acusação de ter manipulado as redes sociais para beneficiar o processo eletivo norte-americano que acabou elegendo o senhor Donald Trump. Então é um tema presente, considerando que nós vivemos a chamada geração Y, é aquela pessoa que tem menos de 35 anos e tem um acesso maior à tecnologia, né? Então nós somos bombardeados a todo instante com informações, e essas informações podem sim ser manipuladas. Então eu achei um tema a contento, não achei
francamente, um tema tão difícil, mas a linha de raciocínio pode ter sido dificultada quando a pessoa concentrou as informações no fake news e não a informação sobre o caráter de manipulação das informações. Prof. Brando, inclusive agora recentemente foram vistas algumas matérias sobre uma possível, futuramente, lei que vai proibir protestos via redes sociais. Seria correto isso? Não, porque já nós temos... matéria também? Sim, já vi a matéria. Mas isso é censura prévia e isso fere o direito universal estabelecido em 48, né? Que é a liberdade de expressão e a liberdade de livre associação. Lembrando, Tocqueville, né, que a liberdade não tem limite, mas a liberdade tem consequência. Tá? Se você se manifesta numa rede social, você tem que estar pronto a receber também uma crítica. Né? Essa história de que existe crítica construtiva, isso é conversa para boi dormir. Se fosse construtiva, era elogio. A crítica sempre é negativa. Ela é ruim. Mas aí você filtra, recebe a crítica e faz uma análise, pondera. Tá? O fato de alguém ter lhe criticado numa rede social não concordar com você, não significa necessariamente que é seu inimigo. Significa dizer que ele tem uma opinião discordante da sua. Mas o problema, quando essa opinião extrapola e vira um ódio declarado, aí sim, isso é um problema. Então a sua liberdade é cerceada pelo meu direito. Então o conjunto social determina um conjunto de valores que determina o que é que pode ser a sua liberdade ou não. Tipo, correr nu na rua. Você pode fazer isso? Pode. Eu, com certeza, não vou lhe impedir de fazer isso. Agora, o que é que a lei diz? Que é crime? É crime, porque o conjunto social, leis, juristas e pessoas convencionou, chegaram com um acordo, um contrato social, dizendo, não, correr nu na rua não é legal. Simples. Você vai ser sancionado, vai ser uma pena assim. Prof, então, para finalizar aqui, a tua live hoje vai ser feita em qual página, Prof? Vai ser a minha, no canal do Instagram, lá, prof.brando, às 19 horas. Geografia do Nordeste e atualidades, ok? Com essa galerinha, geração concurseira, professor Luciano Brando e Colégio de Concurso, a galerinha antenados 24 horas. Galerinha, coloque embaixo aí o próximo vídeo, qual o próximo assunto que estaremos aqui. Mais uma vez, o Prof. Brando também mitou na prova de professor do estado aqui, SEDUC, aqui do Ceará. Mais uma vez, o cara simplesmente, a prova dele estava, vários assuntos estavam no nosso canal e também nas redes sociais dele também. Sim. Os materiais também que ele cedeu para outros alunos também, em PDF. Enfim, mais um trabalho concluído com toda força, perseverança e com a bênção de Deus para poder abençoar para mais um trabalho concluído com sucesso. Amado mestre? Sempre. Obrigado a cada um de vocês, família, amo vocês. E lembrando, o Prof. você vai estar no Revisaço, dia 15 da PM? Sim, dia 15 da PM nós estamos no Revisaço, questões bem montadas, questões autorais, tá? Você não vai vir aqui encontrar a questão de concurso, é tudo nosso, dentro da orientação da banca. A última banca foi a CESP, agora chamada Sebrasp. Venha com a gente, acompanhe, tem muitas novidades para você aí. Hoje são 10, né? Então, o primeiro lote era até o dia 10, até hoje, R$30 da PM. O segundo lote, a partir do dia 11, R$40 PM. E também tem um revisaço da Civil, que o primeiro lote também até hoje seria R$40. E a partir do segundo lote, agora vai estar custando R$50. Dia 15 de novembro, feriadão aqui na sede do centro. De 8 da manhã às 17 horas vai ter revisaço PM e revisaço também da galera da Polícia Civil Ceará. Vem pro Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Valeu, beijo a todos vocês, abraços.